de leer pura Biblia, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Puede traducir, hermana, puede traducir, traduce. Amém. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Fala a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 13, versículo 13 en adelante. versículo 3 na frente. 3 para frente, Apocalipse 13, do 3 para frente. Amém? Dice así, amén. Diz assim, Apocalipsis 13, Apocalipse 13, versículo 13 en adelante. versículo 13, Sí. ou 3, 13 en adelante. 13 para frente. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Y engaña a los moradores de las tierras con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. E engana aos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizera em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 16. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja colocado um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amén. Vemos ahí, hermanos, que la palabra de Dios está hablando de una marca, de un sello. Vamos ali, irmãos, que a palavra de Deus está falando de uma marca, de um selo. La palabra de Dios habla en Daniel capítulo 3. A palavra de Deus fala em Daniel, capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego, rescatados del fuego, rescatados del horno de fuego. Sadraque, Mesaque e Abednego foram sacados, tirados de um forno de fogo. Dice la palabra de Dios que por causa de no obedecer a la palabra del rey, fueron lanzados al horno de fuego. A palavra de Deus fala que por conta de que eles não obedeceram a palavra do rei, foram lançados no fogo, foram jogados no fogo no forno de fogo. Gloria a Dios. Aleluia. Está difícil. Entonces, mi hermano, Então, meus irmãos, nosotros hoy en día estamos viviendo prácticamente la situación. nós hoje em dia estamos vivenciando praticamente a mesma situação que nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego. No exactamente tan complicado, Não tão complicado, aparentemente, mas es semejante. mas é semelhante. Yo me puse a pensar, Señor, ve lo que está aconteciendo hoy en día. Eu me coloquei a pensar e disse, Senhor, olha o que está acontecendo hoje em dia. Salgo para la calle y todo el mundo tiene máscara en la cara. Saio para a rua e todo mundo tem máscara na cara. Y yo me puse a pensar, Señor, no puedo entrar en una tienda sino con la máscara puesta. E eu me coloquei a pensar, não posso entrar numa tenda e numa loja se não é com a máscara colocada. Entonces, hoy en día está comenzando ya las leyes. Então, hoje em dia estão
começando já as leis. Me sorprendí cuando estaba sin máscara y una mujer me dice, ¿por qué tú estás sin máscara? Me surpreendi que quando eu andava sem máscara, uma mulher me falou: "Por que você está sem máscara?" Yo le dije, yo estoy en la calle, yo no estoy dentro del banco, no hay problema. Eu falei: "Eu tô na rua, eu não tô dentro do banco, não tem problema." Y ella dijo, no, si hay problema, porque eso está establecido en la ley. E ela falou: "Não, sim tem problema, porque isso já foi estabelecido na lei." Estamos viendo hoy en día que están colocando cosas Estamos vendo hoje em dia que estão colocando coisas en el pueblo y el pueblo está obedeciendo. no povo e o povo está obedecendo. No te estoy diciendo que sea malo, Não estou te falando que seja ruim, pero ya está comenzando para dominar el pueblo. mas já está começando para dominar o povo. ¿Quién? Quem? Un hombre inicuo. O homem iníquo. Como se habló en el principio, Como dice se la falou palabra, no princípio, diz a palavra. antes que venga el Señor vendrá la apostasía. Antes que venha o Senhor, vai vir a apostasia. Entonces nadie va a estar si no usa la máscara. Então ninguém vai estar se não usa máscara. Tiene que salir Tem y que tiene que sair usar máscara. e tem que usar a máscara. Tiene que ir a comprar y tiene que tener la máscara. Tem que ir a comprar e tem que usar a máscara. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que la situación se está un poco apretando. Então, meus irmãos, nós estamos vendo agora que a situação está se apertando. El día 29 de abril, O dia 29 de abril, tuve un sueño. eu tive um sonho. Soñé que estaba en una iglesia y habían unos hermanos, todos los hermanos de la iglesia. Sonhei que eu estava em uma igreja, estavam todos os irmãos da igreja. Y los hermanos me decían, hermano, predique sobre el sello de la E bestia. os irmãos falavam: pregue sobre o selo da besta. Y una voz me dijo, sí, di sobre el Y una- sello de la bestia E uma voz me falou: sim, fala sobre o selo da besta. para que el presidente Bolsonaro también escuche y no caiga en eso. Para que o presidente Bolsonaro também ouça e não caia nisso. Quiere decir, hermano, Quer dizer, irmãos, que se está aproximando el sello de la que está bestia. se aproximando o selo da besta. Muchas personas dicen que no, Muitas pessoas dizem que não, pero ahorita están colocando chi en la piel. mas agora estão colocando chip na pele. Todo va a ser electrónico. Tudo vai ser eletrônico. El efectivo se va a acabar. As notas vão se sumir. Es tremendo que yo tengo que salir y tengo que pagar el pasaje con cartón. É incrível que agora eu tenho que sair, agora eu tenho que pagar o meu passagem somente com cartão. Ya van a eliminar el cartón, ahora va a ser chi. Depois vão eliminar o cartão, vai ser chip. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Então nós temos que estar alerta. Todo está aconteciendo para que la palabra de Dios se cumpla. Todo está acontecendo para que a palavra de Deus se cumpra. El versículo dice, grandes, pequeños, ricos y grandes no podrán comprar ni vender. O versículo diz: grandes, pequenos, ricos, pobres não vão poder nem comprar nem vender Si no tiene el sello de la bestia. se não tem o selo da besta. Entonces, mi hermano, hoy en día se está viendo eso. Então, meus irmãos, hoje em dia está se vendo isso. Ya hay problemas con las personas que no podemos ni acercar porque no tenemos la máscara. De agora tá se vendo isso. Nós podemos ficar perto de uma pessoa porque não temos a máscara. Entonces, mis hermanos, Então, meus si irmãos, nosotros no buscamos de Dios en Si- estos tiempos, se não buscamos de Deus nestes tempos, no nos apasionamos más por el Señor não nos Jesucristo, apaixonamos mais pelo Senhor Jesus Cristo, cuando venga la crisis realmente quando vem a crise realmente, y digan el que no esté con el chi e falem aquele que não tenha o chip, que não tem o chip, no va a poder comprar ni vender. não vai poder comprar nem vender. Por curiosidad, Por curiosidade, que yo tuve el sueño, que eu tive o sonho, yo dije, yo voy a buscar en internet, eu pensei, eu vou pesquisar na internet, voy a buscar las noticias, vou ver as notícias, a ver qué es lo que está aconteciendo hoy en día. para ver o que está acontecendo hoje em dia. Y cuando yo veo, me sorprendo, mi hermano, E quando eu vi, me surpreendi, meu irmão, que están diciendo que van a vacunar con un chi. que está falando que vão fazer a vacina com um chip. Y yo dije, wow, E eu falei, uau, el sueño de Dios está alertando al pueblo.
o sonho de Deus está alertando o povo. Ya va a venir la vacina con el chip instalado. Vai vir a vacina com o chip instalado. ¿Y quién va a hacer eso? E quem vai fazer isso? El príncipe de este mundo, O hermano. príncipe deste mundo. Hay meus hombres que irmãos. controlan el mundo con la riqueza de este Tem mundo. homens que controlam o mundo com as riquezas desse mundo. Yo le estoy hablando aquí a los hermanos cristianos, a los hijos de Dios, a los que no son de este mundo. Eu estou falando para os irmãos crentes, filhos de Deus, aqueles que não são deste mundo. Los que no están preocupados por nada de este mundo. Aqueles que não estão preocupados com nada desse mundo. Porque hoy en día cuando está la situación apretada, Porque hoje em dia, quando a situação está apertada, ahí nosotros nos preocupamos y queremos. Es la realidad. aí nós nos preocupamos e queremos, é a realidade. Queremos buscar y solucionar el problema. Queremos buscar e solucionar o problema. Entonces el gobierno Então o governo va a colocar facilidad vai colocar facilidade al pueblo. para o povo. Ahorita está del auxilio. Agora está o auxílio. Tienes que ir al Banco, retirar o código e receber o dinheiro. Colocou o código e recebe o dinheiro. no está trabajando, Não está trabalhando. recibe. Recebe. No te estás esforzando y estás recibiendo del gobierno. Não está se esforçando, está recebendo do governo. Va a venir que el gobierno va a acostumbrar al pueblo que ellos reciban nada más porque tengan el chi, hermano. En la mano Vai derecha, vir aquilo que eles vão só receber só porque tem um chip na mão direita buena frente. ou na testa. Hace más o menos como un año atrás, Faz um ano atrás, yo estaba hablando con Dios sobre eso. eu estava falando com Deus sobre isso. Y lo primero que Dios me estaba ministrando a mi vida, E o primeiro que Deus estava ministrando para minha vida, que el sello de la bestia ya estaba iniciando. que o selo da besta já estava iniciando. ¿Y tú sabes por dónde empezó? E você sabe por onde começou? Por la ciencia. Pela ciência. El Señor me dijo que la mano derecha, O Senhor me falou que na mão direita, ahí es que se la pasan con el teléfono y pegado. aí você passam com o telefone colado Y metido en internet. e ligados no internet. Y llenando su cerebro de cochinada, E enchendo seu cérebro de besteira, de basura. de lixo. Entonces, mi hermano, Então, meus irmãos, va a haber personas que no van a poder ni siquiera vivir con un teléfono. vai ter pessoas que não vai sequer viver com o telefone. Porque quieren teléfono, porque quieren la ciencia, porque quieren una computadora. Porque querem telefone, querem a ciência, querem um computador. Ahí el pueblo, el gobierno está acostumbrando al pueblo. Aí o governo está acostumando o povo. Me sorprendí que están hablando también del 5G. Eu me surpreendi que agora também está se falando do 5G. Un internet más avanzado que el 4G. Internet muito mais avançado que o 4G. Hermanos, Irmãos, el poder de la tierra, o poder da terra, de lo material, do material, lo tiene Satanás en sus manos. ou tem Satanás na sua mão. Pero si tú Mas se você eres és fiel a Dios en todos tus caminos, fiel a Deus em todos os seus caminhos, Dios te va a suplir el pan de cada día. Deus vai te suprir o pão de cada dia. Porque Dios quiere suplirnos el pan de cada día. Porque Deus quer nos suprir o pão de cada dia. Dios no quiere avaro, Deus não quer avarentos, ¿cómo es? glotones. Glotones, no quiere, no. Não quer glotones. El Señor quiere personas que dependan de Él. O Senhor quer pessoas que dependam, que tenham dependência nele. Entonces, en estos tiempos, mi hermano, Então, nestes tempos, meu se va a irmão, cerrar vai se fechar las condiciones fuertes as condições fortes para el pueblo de Dios para o povo de Deus y para todo el mundo. e para todo mundo. ¿Y tú sabes qué va a acontecer? E você sabe o que vai acontecer? La palabra de Dios dice que vendrá como en el tiempo de Noé. A palavra de Deus diz que virá como no tempo de Noé. Se casarán Se casará y se darán en casamiento. e se darão em casamento. Será fiesta, hermano. Será festa, meu irmão. La palabra de Dios está hablando eso A claramente. palavra de Deus está falando isso claramente. Yo me sorprendí. Eu me surpreendi. Pobres, Pobres recogelatas. que Vale recolhem, volumen a eso ahí, por favor. que Recogelata. recolhem latas, Indigentes, borrachos, gente de la rúa. bêbados, gente da rua, Haciendo cola en el banco
fazendo a fila no banco para recibir dinero y para gastar en receber o drogas. dinheiro e gastar em drogas, Em em álcool. bebidas, em álcool. ¿Quién está haciendo eso? Quem que está fazendo isso? El gobierno. O governo. Quem está Eh, permitindo? La palabra de Dios está hablando. A palavra de Deus está Del falando chip. do chip. Y la palabra de Dios dice que cuando venga A palavra paz de Deus diz que quando venha paz y seguridad, e seguridade, vendrá destrucción repentina. verá destruição repentina. ¿Cuál será esa destrucción Qual repentina? será essa destruição repentina? El Señor Jesucristo regresando O Senhor Jesus Cristo voltando y derramando su ira sobre todo inicuo. e derramando a sua ira sobre todo iníquo. ¿Sabes por qué habrá seguridad? Você sabe por que vai ter segurança Habrá paz. e vai ter paz? Porque el ladrón Porque o pilantro va a ir al banco y va a cobrar. vai ao banco e vai cobrar. No va a trabajar. Não vai ter que trabalhar. No va a necesitar, no tiene necesidad de robar. Não vai ter necessidade de roubar. Porque va a recibir tranquilamente. Porque ele vai receber tranquilamente. El borracho, O bêbado. todo el mundo va a O recibir. consumidor. Todo mundo Ah, vai receber. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que Então, prepararnos. meus irmãos, nós temos que nos preparar. La palabra de Dios está A palavra hablando de Deus está falando de la gran tribulación. da grande tribulação. Yo no le quito a nadie Eu não tiro de ninguém que digan que viene el arrebatamiento que primero. falem que veio o arrebatamento primeiro. Está bien. Tá bom. Esa es la doctrina Esa que es la doctrina hemos recibido de pequeño. Que temos recebido desde pequenos. Yo desde que nací Eu, desde que nasci, he recibido esa enseñanza. recebi essa ensinança. Y hace 2 años atrás, E faz 2 anos atrás, el Señor me inquietó a mí o Senhor me inquietou a escudriñar las escrituras más. para esquadrinhar mais as escrituras. Y el Señor me hizo entender E o Senhor me fez entender que primero vendrá la gran que tribulación. primeiro virá a grande tribulação. Porque la gran tribulación Porque a grande tribulação es el amor de Dios para é o con sus amor hijos. de Deus para com seus filhos. Para aquellos que no se han arrepentido para aqueles que todavía. não têm se arrependido ainda. Para aquellos que creen en Dios pero no están cumpliendo los Para mandamientos. aqueles que creem em Deus, mas não estão cumprindo com os mandamentos. Cuando la Biblia habla que Dios es amor, Quando a Bíblia habla que Deus fala que Deus é amor, es verdad. é verdade. Dios es amor. Deus é amor. Y su misericordia es para E siempre. sua misericórdia é para sempre. Por eso, hasta el final de los siglos, Por isso, até o fim dos séculos, el Señor estará llamando a sus escogidos de esa manera. o Senhor vai estar chamando a seus escolhidos desse jeito. Pero si Él no corta los días, como dice la palabra, Mas, se Ele não recorta os dias, como diz a palavra, nadie sería salvo, hermano. ninguém vai ser salvo. Dice que por causa de los escogidos, por causa de tú y de mí, A palavra de Deus diz que por causa dos escolhidos, por causa de ti, de mim. voy a leer aquí una palabra, 2 versículos. Vou ¿verdad? ler aqui 2 versículos. Porque habrá entonces gran tribulación, Porque terá então grande tribulação, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. que nunca tive desde o princípio do mundo, nem vai ter. Y si aquellos días no fuesen E acortados, se aqueles dias não fossem recortados, nadie sería salvo, mas por causa de los ninguém escogidos, seria salvo. Mas por conta dos escolhidos, aquellos días serán acortados. aqueles dias serão recortados. Está hablando de la gran tribulación, ¿por qué? Está falando da grande tribulação, por quê? Porque tú no vas a aceptar lo que te está poniendo el gobierno. Porque ninguém vai aceitar, ou tu ou você não vai aceitar o que está te colocando o governo. Desde el principio, mira, el Señor me está Desde hablando o aquí, princípio, o Senhor está me falando aqui, que desde la Torre Babel que desde a Torre de Babel comenzó eso. começou isso. Si el Señor no hubiese descendido Se o Senhor não tivesse descendido y no hubiese cambiado la descido, lengua, e não tivesse mudado as línguas, pasa eso. passa isso. Hubiesen hombres que Teriam homens nosotros teníamos que obedecerle, honrarlo porque ellos fueron grandes en ese tiempo. Teriam homens que tivéssemos nós que honrar eles e temer para eles, porque eles foram grandes nesses tempos. Y eso es lo que está pasando ahorita, amigo. E é o que está acontecendo agora, amigo. Hombres que tienen dinero, Homens que têm dinheiro, que tienen bastante plata, que têm bastante poder, quieren conquistar el mundo. querem conquistar o mundo. Porque tienen la mente de conquistar el mundo. Porque tem a mente de conquistar o mundo. Porque Dios colocó eso
Porque Deus colocou isso. El Señor dice, en la palabra de Dios O dice Senhor diz, a palavra de Deus diz, que en los últimos que tiempos nos últimos tempos la maldad se aumentará. a maldade vai se aumentar. Y por haberse aumentado la maldad, E por ter se aumentado a maldade, el amor de muchos se enfriará. o amor de muitos vai se esfriar. Está hablando de Dios. Está falando de Deus. Muchos van a apartarse por la situación que están viviendo. Muitos vão se afastar pela situação Por que eso estão es que Dios vivenciando. dice, Por isso é que Deus diz, cuando vea ahí eso, quando vejas isso, huí al monte. fuge aos montes. Huí, huí. Fuge, fuge. ¿Por qué? Por quê? Porque si no huyes serás Porque muerto. se você não fuge, vai ser morto. Yo sé que no estoy perdiendo mi tiempo Eu aquí. sei que eu não estou perdendo o meu tempo aqui. Porque si el Señor me mostró ese sueño Porque se o Senhor me mostrou esse sonho, y me lo confirmó a través de la noticia, que e yo me no estaba viendo la confirmou noticia, pela hermano, notícia, que a gente nem vê o jornal nem notícia, quiere decir que el Señor está tratando en tu quer vida. dizer que o Senhor está tratando na tua vida. Amén. Amém? ¿Por qué hablé de Sadrach, Mesach y Abednego? Por que falei de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque era algo, Porque El era Senhor uma coisa. O Senhor permitió que aconteciese eso con ellos, permitiu que acontecesse isso com eles, para que hoy nosotros agarremos este ejemplo para que hoje nós peguemos este exemplo y nos demos cuenta más o menos e entendamos mais ou menos qué es lo que va a acontecer en estos o que últimos vai tiempos. acontecer nestes últimos tempos. Nabucodonosor Nabucodonosor era un hombre rey de todas las naciones, era um homem rei de todas as de nações, toda la tierra, de toda a terra, y dijo, e voy falou: a hacer una estatua. vou fazer uma estátua. Aquel que no la adore Aquele que não adore ela va a ser castigado, vai ser castigado, va a ser lanzado en el horno de fuego. vai ser jogado no forno, na fornalha de fogo. Entonces, Então, hoy en día, mis hermanos, hoje em dia, ó, meus irmãos, se están preparando para hacer eso. estão se preparando para fazer isso. Lea noticia. Vai lendo as notícias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sabe o que acontece? Que cuando la Biblia dice que no hay nada oculto Que quando a Bíblia diz que não tem nada oculto, que no haya de ser revelado, que não tenha que ser revelado, ahí es que la palabra de Dios se cumple siempre. ali é que a palavra de Deus se cumpre sempre. Voy a repetir el versículo aquí. Eu vou repetir o versículo aqui. Dice así, y así es que a todos pequeños, grandes y ricos, E fazia que todos, pequenos, grandes e ricos, pobres, libres y esclavos, pobres, livres e escravos, se les pusiese una marca en la mano se lhe derecha colocasse uma marca na mão direita o en la frente. ou na frente ou na testa. Hermano, está hablando de pequeños, Irmão, está falando de pequenos, de grandes, de grandes, ricos, de ricos, pobres, pobres, libres livres y esclavos. e escravos. Veamos ahí, Olha aí, juzgue usted, julga você, piense usted pense você en la palabra que el Señor está na hablando. palavra que Deus está falando. Está hablando de cristianos que somos libres por la sangre de Está Cristo. falando de crentes que somos livres pelo sangue de Y Cristo. los que están esclavos, E aqueles que estão en droga, escravos, em drogas, en el alcohol, no álcool, en todo. fumando, ¿Ve? tudo. Grandes y pequeños, Grandes e pequenos, ricos y grandes. ¿Ve? ricos e pobres, Ricos y pobres, poderosos, gente grande gente también. poderosa, gente grande Entonces, também. mis amados, Então, meus amados, vamos a pensar, vamos pensar, vamos a meditar. vamos meditar. ¿Qué es lo que me quiere decir Dios con esta palabra? O que Deus quer me dizer com esta palavra? El Señor dice con esta palabra que nosotros O tenemos que Senhor diz buscar com más de esta Dios. palavra que nós temos que buscar mais de Deus. Que dependemos, que nosotros tenemos que depender de Él. Que nós temos que depender dele. Cuando dice que el justo vive por la fe, Quando diz que o justo vive pela fé, esa es la palabra que nosotros tenemos que agarrar. essa é a palavra que nós temos que Porque pegar. ¿qué es la fe, hermano? Porque o que é a La fé? fe es la certeza A fé é a certeza de lo que se espera. daquilo que se espera. La convicción A convicção que lo que usted no ve. daquilo que você não vê. ¿Me estás entendiendo? Tá entendendo? La palabra de Dios A palavra de Deus, es completa, ela é completa. nos edifica Ela nos edifica y nos ayuda. e nos ajuda.
Yo le estaba preguntando a mi esposa, Hoje eu estava perguntando para minha esposa, ¿por qué la ciencia es mala? por que a ciência é ruim? Y ella me decía, porque la ciencia contradice las cosas de Dios. Porque a ciência, ela me dizia que a ciência contradiz as coisas de Deus. Y yo le dije, cierto, mas en la Biblia dice desde el principio que la ciencia es mala. Mas a Bíblia diz desde um princípio que a ciência é ruim. Es ruin, ¿eh? ¿En dónde dice que la ciencia es mala? Onde diz que a ciência é ruim? Desde el principio el Señor dijo, no comerás Desde o princípio o Senhor falou, não comerás del árbol da árvore, da ciência, do bem e do mal. lo primero que el Señor le prohíbe al hombre O primeiro que o Senhor faz, a primeira proibição que o Senhor faz para o homem es que no comience de la ciencia. Lo primero é está que en não orden. comece da ciência. Ciencia, Ciência, bien bem y mal. e mal. O sea, la ciencia está principalmente en la lista. A ciência está principalmente na lista. Es necesario de recapacitar y É pensar. preciso recapacitar e pensar. Yo admiro a un hermano que no tiene Facebook, no tiene Facebook, no tiene WhatsApp. Eu admiro um irmão que não tem nem Facebook, não tem nem WhatsApp. Es algo É sobrenatural. algo sobrenatural. Yo lo admiro a él. Eu admiro ele. Entonces, Então, es una lucha é uma luta. no comunicarse con nuestra Não familia. se comunicar com a nossa Não usar família, não Facebook. utilizar o Facebook. Yo estoy hablando cosas que todo el mundo la vive. Eu tô falando de coisas que todo mundo vive. Publicidad, Publicidade, compartir. ¿ves? compartilhar. Es algo sorprendente que he visto niños de 2 años É algo surpreendente que eu tenho visto criança de 2 anos jurungando un teléfono mexendo com o telefone como yo lo uso. como eu uso ele. Una inteligencia Uma tremenda. inteligência tremenda. Y le quitas el teléfono y llora. E tira seu telefone dela e chora. Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, la ciencia se está apoderando. a ciência está se empoderando. Lo primero que el Señor prohíbe es la O ciencia. primeiro que o Senhor proíbe é a ciência. La ciencia es algo lógico A ciência é algo lógico para el ser humano. para o ser humano. Pero la Biblia dice que la palabra Mas de a palavra Dios de Deus diz que a palavra de Deus es locura para el hombre natural. é loucura para o homem natural. Pero para el hombre espiritual es vida Mas eterna. para o homem espiritual é vida eterna. ¿Por qué? Por quê? Porque el de natural, Porque o homem natural, él se deja, él cree todo lo que ve. ele acredita em todo o que ele vê. Por eso es que la palabra de Dios dice, si es posible, Por isso que a palavra de Deus diz, se é possível, aún hasta los escogidos serán engañados. ainda até os escolhidos serão enganados. Porque el ser humano se deja llevar por todo. Porque o ser humano se deixa levar por tudo. Está hablando que la bestia hará señales Está falando que a besta vai fazer sinais en el cielo no céu y en la tierra. Si es e na terra. va a hacer descender el fuego del cielo Se é possível, vai fazer descer fogo do céu. y serán muchos engañados. E serão muitos enganados. Olha aquí. Olha aqui. Mira aqui. 13. 13. Apocalipse 13. También hace grandes señales. Também faz grandes sinais. De 3, tal 13. manera De uma forma que hace descender fuego del cielo a la Que tierra faz delante de descer- los hombres. que faz descer fogo à terra diante dos homens. Está hablando ahí de la bestia, ¿verdad? Está falando aí da besta, certo? Ahora, Agora, Mateo 24. Mateus 24. Es lo que dice. Olha o Santo que él. diz, Santo Eis. Dice así. Diz assim, Porque se levantarán porque vai se levantar falsos cristos y falsos profetas falsos cristos e falsos profetas y harán grandes señales e farão grandes sinais y prodigios e prodígios de tal manera que engañarán, de tal jeito que vai enganar, si fuera posible, aún a los escogidos. se é possível ainda os escolhidos. Está hablando de un engaño. Então, está falando de um engano. Cuando la palabra de Dios dice que van a engañar a alguien, Quando a palavra de Deus diz que vai enganar alguém, es porque esa persona tiene algo que es verdadero é porque essa pessoa tem algo que é verdadeiro y quieren desviar a esa persona. e querem desviar aquela Quieren pessoa. quitarle
la querem verdad. tirar a verdade. Entonces, hermano, estamos hablando Então, aquí irmão, estamos falando aqui de la bestia, del sello de la bestia. da besta, do selo da besta. Nosotros tenemos que buscar Nós del temos que Espíritu buscar do Santo Espírito Santo y ser sellado por el Espíritu e ser Santo de selado Dios. pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mañana voy a hablar un poco más Amanhã vou falar um pouco mais sobre el tema para que usted entienda do tema para que você entenda que el sello de la bestia va a acontecer antes que o selo da besta vai acontecer antes del arrebatamiento. do arrebatamento. Amén. Amém. Jesucristo viene pronto. Jesus Cristo vem pronto. No deje de, Não deixe de creer en Dios. de acreditar em Deus. Que esa palabra es real. Que essa palavra é real. Cristo viene pronto. Amén. Cristo vem pronto. Amém. Deus abençoe. Vas a